saber que estamos abrindo esse evento no dia de hoje, embora o quórum não seja aquilo que eu imaginava, né? Mas a gente está aqui para fazer um debate muito importante. Nós estamos atualmente com o Brasil sediando uma conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, a COP, o clima COP30, né? E eu pensei em trazer aqui para a universidade, nessa semana importante, um debate que eu considero muito importante, principalmente para vocês que são mais jovens, vão viver, que vão ter filhos, que vão viver também nesse planeta cada vez mais quente, cada vez mais inóspito, não? E pensei que seria importante nós debatermos isso. Então, esse é um debate que está envolvendo alunos da graduação e também da pós-graduação, principalmente a equipe que está ajudando aqui. Eu queria agradecer a Emanuele, que ajudou a gente na parte digital, o Carlos Tomara, a Adriana, Gustavo, Michele, né? Se eu esqueci de alguém, peço desculpas. Não sei se eu estou vendo no visual. Então, é um debate importante que a gente vai fazer aqui hoje. Vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado. Hoje em dia as coisas, depois da pandemia, são assim, né? Os eventos têm mais repercussão a posteriori nas redes do que muitas vezes no presencial. Mas a gente tem uma ocasião especial aqui de poder ter de forma presencial, né? E sem custo para a universidade, uma pessoa que vem de outro país, tem uma experiência, né, em que a gente vai ter a oportunidade de conhecer, que é o professor Victor Rafael Hernandes de Lima, que está aqui, que é uma pessoa amiga e que já trabalhamos juntos em projetos, integrando redes internacionais juntos, né? Então é importante vocês verem que a universidade está disponibilizando para vocês, embora alguns estejam interessados em fazer relatório, entregar relatório e tudo mais, mas que a gente está disponibilizando a oportunidade de vocês conhecerem pessoas que estão pelo mundo trabalhando na área ambiental, trabalhando na área do direito, tentando articular redes internacionais, achar soluções, né? Então, recentemente, por uma das redes que nós fazemos parte, nós fizemos um documento que foi para a Ponte Interamericana, né? Dentro de um processo de consulta, né? Então, isso é uma oportunidade que vocês estão tendo na graduação e alguns no mestrado, que eu, por exemplo, não tive na minha graduação. Naquela época, né, pouco se falava em ambiente, nada se falava de clima, né, e a gente não tinha esses debates assim, com essa frequência. Né. Então, fica aqui o registro de agradecimento à equipe, né, que está ajudando a gente a organizar o evento, e vamos, sem mais delongas, chamar aqui os nossos convidados. Né? Primeiro deles, eu vou chamar primeiro o professor da casa, que é o professor Napoleão Miranda. Então, vamos para ele. E o professor Napoleão, ele fazer uma apresentação, não vou ficar aqui lendo os títulos acadêmicos dele, porque, acima de tudo, ele foi meu professor, né? Então, mais que a referência, né? Eu tenho carinho por ele, né? Grande, porque quando eu era mestrando, aí fui colegado para os mestranos, né? Eu tive a oportunidade. Pode ser o CD do mundo daqui a alguns anos, por conta desse aumento de temperatura. Muito bem. Isso se compara a 2,6 e 2,8 graus centímetros e 3,1 graus no relatório que foi apresentado em 2024 com dados de 2023. Então, aparentemente, temos uma pequena melhora nesse processo, mas ele ainda é muito insuficiente para poder chegar até as metas do Acordo de Paris, né? O relatório estima que a meta de 1,5 graus centímetros será ultrapassada já na próxima década, né? Ou seja, isso significa que pontualmente, em alguns anos, essa meta já foi ultrapassada, mas a média ainda tem se mantido abaixo de 1,5 graus. Mas se supõe que a partir da próxima década, essa média será estabelecida e dá uma tendência aqui a temperatura aumente a partir de, né? A não ser que as reduções ainda
ocorram reduções ainda mais drásticas na emissão de gases de efeito estufa na ordem de 35% a 55% anualmente em todo o país, o que dificilmente vai acontecer. Né? Isso está disponível lá no site do Pergunta nessa forma. Muito bem, o tema que eu queria apresentar para vocês é dilemas e oportunidades de uma COP. Então, eu vou falar de alguns dilemas que a gente já consegue perceber que estão sendo enfrentados nessa COP. Em primeiro lugar, um pequeno número de contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, aqueles compromissos de cada país, que foram apresentados até agora, ou seja, somente 79 e equivale a 64 desses países, 79 apresentados, são responsáveis apenas por 64% das emissões. Os outros 36% ainda não se comprometeram e, portanto, isso dificulta estabelecer estratégias globais, né, porque um dos resultados das COPs é que você define estratégias para todos os países adotarem. Se somente um número pequeno de países apresenta os seus compromissos, fica muito difícil você estabelecer uma meta que os demais países sigam. Então, isso já é um pequeno problema dessa COP. A resistência dos países ricos a financiar a transição energética nos países mais pobres. Isso é um ponto que atravessa todas as contas. Né? Apesar do discurso, na prática, o dinheiro não é desembolsado e, portanto, não chega aos países para efetiva implementação. Né? A inclusão efetiva da sociedade civil na tomada de decisões. A COP está sendo dividida em sessões. Tem a sessão azul, tem a sessão verde, etc. As decisões dos governos estão numa das sessões, enquanto que a sociedade civil, particularmente o movimento indígena da região amazônica, de toda a região amazônica, não só no Brasil, mas de toda a Amazônia, né, que inclui Colômbia, Equador, Venezuela, etc., não estão incluídos nas discussões que podem levar a algumas resoluções efetivas das COPs. Ontem, inclusive, teve uma barreada, né, e hoje está começando a cúpula dos povos. Então, para onde se serve 3 mil pessoas vindas das mais diferentes partes do mundo, comecem a discutir a participação da sociedade civil nesse processo. Resistência dos países produtores de petróleo ao abandono dos combustíveis fósseis, como eu mencionei, a Arábia Saudita já se manifestou nesse sentido. E o Brasil está vivendo, digamos assim, uma certa contradição. Porque, ao mesmo tempo que ele propõe o enfrentamento das mudanças climáticas, ele libera a pesquisa do petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas. Acabou de fazer isso, né? E já tem muita gente, não somente o governador do Amapá, o senador Randolfo Rodrigues, que é de esquerda, mas representa o Amapá, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é do Amapá, e quer que o petróleo seja explorado, etc. Já tem muita gente defendendo essa exploração. Tá? Então, essa é uma questão que está sendo colocada como uma contradição, e a pergunta fundamental é se os recursos do petróleo são necessários para a transição energética. Por quê? Porque o discurso é que a gente precisa explorar o petróleo, gerar riqueza suficiente para poder investir na transição energética. É o caso, por exemplo, da Noruega, né, que explora petróleo no Mar do Norte e que aportou 3 bilhões no fundo amazônico e vai aportar mais 3 bilhões naquele fundo das florestas. Então, o argumento é: a gente precisa fazer exatamente o que a Noruega está fazendo. A gente explora o petróleo e o lucro dessa exploração vai ser direcionado para a mitigação e o financiamento das mudanças climáticas. Nunca, né? Por favor. E quais seriam as oportunidades para finalizar? Revelar práticas sustentáveis e a importância global da preservação da Amazônia. E para isso a curva dos povos vai ter um papel muito importante, né? Reafirmar o compromisso global com o enfrentamento, a mitigação, a adaptação e a resiliência às mudanças climáticas. Isso é fundamental. A gente precisa deixar isso sempre marcado, tanto do ponto de vista das políticas públicas, como do ponto de vista das empresas e do compromisso dos indivíduos, para que a gente possa ter um efeito efetivo sobre as mudanças, para minorar as mudanças climáticas. A definição de um marco do caminho que está aí já foi mencionado, vai ser construído, né? Supostamente vai ter um grupo para acompanhamento desses planos de ação, um acordo para a diminuição progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis, né?
porque muitos países subsidiam o consumo desses combustíveis, mas porque estimula a indústria automobilística, que estimula uma cadeia enorme de outras indústrias, a geração de emprego, etc. Então, esse é um dos pontos a serem também discutidos. Desenvolvimento e financiamento de projetos de bioeconomia, cosméticos, fitoterápicos, biocombustíveis, biogás, etc., que podem ter na floresta amazônica uma grande fonte de elementos para poder desenvolver e estabelecer um mecanismo de pagamento para a conservação da floresta em pé, que é o que supostamente aquele fundo da floresta em pé supostamente deverá fazer. Isso é uma questão fundamental porque você permite o engajamento das populações que vivem nas florestas para que elas não se deixem, digamos, tentar pelo garimpo, pelo processo de exploração mineral nas suas terras, preservando a floresta em pé, porque isso traz benefícios. E fortalecimento da contribuição das comunidades tradicionais, porque o papel das populações indígenas, no caso brasileiro, por exemplo, é muito significativo para poder manter a floresta em pé e, por isso, diminuir os efeitos da mudança climática. E quem sabe fazer o que o Equador fez? O Equador, há cerca de 2 anos atrás, a presidência da República fez uma consulta à população equatoriana se achava que o país deveria liberar ou não a exploração de petróleo na região amazônica do Equador. Ok? A população, cerca de 62%, disse que não queria exploração do petróleo no Amazonas, nessa região amazônica do seu território, mesmo que isso pudesse talvez trazer algum recurso financeiro, alguma riqueza material, porque o efeito que isso teria sobre o seu modo de vida, sobre a floresta, sobre as suas tradições, seria muito significativo. Então pode ser que as comunidades tradicionais mostrem muito mais interessante quanto a floresta em pé, não explorar petróleo, minerais diversos na região amazônica, na foz do Rio Amazonas, etc., do que supostamente promover um desenvolvimento que na prática tem trazido muito mais malefícios do que benefícios do ponto de vista ambiental. Tá bom? Fico por aqui. Obrigado. Obrigado, querido Napoleão. Sempre uma alegria de falar. E eu queria pedir para a nossa discente da pós-graduação do mestrado, Adriana, entregue seu certificado. Eu queria que essa palestra que você acabou de nos brindar. Vou pedir para a Adriana colocar aí o PowerPoint, cidade. Isso, por favor. Então, pessoal, vocês tiveram uma aula muito interessante, super didática com o professor Napoleão. Eu até tinha uns comentários aqui, mas em razão do tempo que eu vou fazer, e é o que a gente também enfatiza aqui debatendo isso, né? Então, vamos tentar, talvez para vocês não tenha ficado muito claro como é que isso impacta a vida de vocês. Então, vamos tentar perceber isso, né? Essa apresentação, ela começou na véspera de uma palestra que me chamaram e eu estava sem tempo de fazer uma apresentação, então eu pedi auxílio à IA. Então, só para vocês entenderem, tem umas gravuras aí. E é interessante entender a IA, né? E também vou mostrar para vocês que a IA sozinha ainda não faz tudo, né? Ou pelo menos não com o padrão que a gente gostaria. Então, a IA levantou algumas vulnerabilidades do nosso litoral brasileiro. Então, vocês terem exemplos, nós vamos ver vários exemplos aqui, né? A parte do Nordeste, ali, de João Pessoa, que está sendo devorada. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade de Atafona, né? Agora,
nas praias do Recreio, né? Estamos observando ali construções, vias que estão sendo retomadas, vamos dizer assim, pelas marés. E nós temos uma história, né? E o Rio de Janeiro não faz disso, que é de aterrar para construir. Então, o aterro do Flamengo, o nome já diz, aliás, a canção do Caetano também, né? O aterro é o aterro, né? Foi uma área aterrada, certo? O Copacabana Palace era um hotel que você saía com o pé na areia. E hoje nós temos ali né, uma série de vias, onde as pessoas passeiam, onde os carros passam e tudo mais. Né? Só para dar alguns exemplos. Então aqui, a IAA colocou 60% da população brasileira é em zonas costeiras e 28% dos municípios têm risco de erosão severa. Fonte, IBGE e Ministério do Meio Ambiente. Eu pedi para a IA, porque no início não tinha. IA, por favor, coloque as fontes. Aí ela foi lá e botou as fontes. Tá? Então, riscos climáticos nas costas brasileiras. Eu acho que eu aumentei muito o título, né? Me empolguei. Então, aumento do nível do mar, erosão acelerada e eventos extremos climáticos intensificados, ou seja, nós vamos ter ondas de calor com cada vez mais frequência e está cada vez mais quente, então dentro de uma temperatura cada vez mais quente, uma onda de calor, a temperatura fica alguns graus acima do normal, isso vai ser cada vez mais um problema. Tá? Lembrando que, por exemplo, países europeus que não estão preparados para o calor, historicamente, eles se preocupam com o frio. Tudo é feito para reter calor, então as pessoas morrem dezenas, centenas numa onda de calor lá na Europa. E aqui, por mais que nós sejamos preparados, isso vai representar um desafio para nós também. Então, impactos de elevação do nível do mar, projeção global. Existe uma possibilidade de aumento da elevação de 28 a 55 centímetros até 2100. Em Fortaleza, já tem um recuo de 1 a 3 metros por ano em algumas praias. Em Santos, Vila Paulista, 20 a 30% das praias urbanizadas estão em risco de perder, né, de perderem faixas de areia e até construções com a elevação do nível do mar. Consequência, aumento de inundações e ressacas mais intensas. Então, chance, por exemplo, eu moro em Copacabana. Eu, como escolhi onde eu vou morar, meu conhecimento tem que servir para alguma coisa, né? Eu escolhi uma rua lá atrás, lá no fundão. Por quê? Daqui a 50, 30 anos, ainda que a minha memória esteja falhando, eu não lembro mais, eu escolhi um lugar onde dificilmente o mar vai chegar. Agora, quem está ali na Nossa Senhora de Copacabana, aquilo ali praticamente era o que? Era areia. Então, a chance do mar chegar ali e ficar é grande, é real. E a Praia de Gravataí? Também. Aterraram aquilo tudo ali. Ou você acha que aquilo tudo era pedra? Não, era areia. Aí aqui eu estou trazendo um artigo científico, né? Esse slide é diferente, esse slide já foi feito pela inteligência humana do professor Pedro. O pouco que ele tem, né? A gente pesquisa e bota para uso, né? Eu falo para você em sala de aula, que é um lugar da sua fala, você tem que pensar que só a IA não resolve tudo. Então, eles colocam riscos para a segurança hídrica, como o Napoleão já colocou aqui, ondas de calor e impactos na saúde. Exemplo, também dado pelo professor Napoleão. Ele está conversando, sintonia fina, doenças transmitidas por mosquitos tendem a ser cada vez mais preocupantes porque a temperatura não restringe o suficiente para que as ovos dos mosquitos entrem em modo de inatividade, vamos dizer assim. A larva do mosquito não tem uma pausa, vai proliferar o ano inteiro. E a atividade do mosquito vai ser intensa o ano inteiro. Não vai ter mais aquele período que havia uma diminuição da proliferação dos mosquitos.
Aí eu pedi para a IA, me faça um histórico da legislação. Aí a IA colocou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, claro, me faça um histórico da legislação que tenha a ver com impactos nas cidades costeiras. Então começa com a nossa lei do Plano de Gerenciamento Costeiro, depois com o Estatuto da Cidade, que a gente está falando de meio urbano, depois vem a Política Nacional de Mudança do Clima e o Código Florestal, que traz as áreas de preservação permanente. Aliás, deixa eu colocar um monte de coisas que nós poderíamos discutir aqui. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei dos anos 2000, né, porque a gente tem unidades de conservação em áreas urbanas, o que é muito interessante. Né? Recentemente, de 2023 para cá, eu trabalho num grupo que faz um Observatório de Políticas Ambientais, é uma publicação internacional e eu escrevo a parte do Brasil. De 2023 para cá, depois que a gente passou aquele período, vamos dizer assim, tenebroso, a gente voltou a ter novas leis ambientais sendo ditadas. Então a gente teve de lá para cá, por exemplo, a lei que trata do mercado brasileiro de emissões de gases de efeito estufa, o nosso mercado de carbono, que saiu 15 anos depois da Política Nacional de Mudança do Clima, que saiu do papel e vai começar a ser implementado. Ou seja, nós estamos ainda muito atrás, muito lentos na reação. O Estatuto da Cidade é uma lei importantíssima e ela foi sendo atualizada. O município, por determinação constitucional, deve regular o uso do solo, o uso e ocupação do solo. E isso é importantíssimo nas cidades, porque eu tenho áreas sujeitas a deslizamentos, sujeitas à inundação, por exemplo, com o aumento do nível do mar, etc, etc. Então, os planos diretores, essa lei foi atualizada, por exemplo, em 2012, quando o Brasil criou a Política Nacional de Defesa Civil. Uma outra lei importante que não apareceu no histórico lá da IA. Então vejo que a IA ainda não sabe tudo e você pode saber mais do que a IA se você estudar um pouquinho. Tem que se estudar muito. Então, fala dos municípios que estão no cadastro nacional. Existe um cadastro para municípios com riscos de inundações, desbarrancamentos, etc., que esses municípios precisam ter plano diretor, ainda que não se encaixem nas exigências padrões dos planos diretores, e esses municípios que vão ter esse plano diretor, o plano diretor desses municípios vai precisar, por exemplo, prever áreas de drenagem urbana, prever o mapeamento de áreas de risco que não vão ser ocupadas ou que não deveriam ser ocupadas, porque o capital quer vender os imóveis. Depois você se resolve. O empreendimento quer acontecer. Isso é uma coisa interessante, A gente precisa mudar o nosso padrão de produção e consumo, o nosso modelo de desenvolvimento, e isso implica em mudanças na forma como o capital funciona. Mas o capital não quer deixar de lucrar. Aliás, o capital não quer reduzir a margem de lucro. E essa é a grande dificuldade, basicamente, dentro do modo capitalista, de nós termos um sistema econômico, produtivo, que seja compatível com a natureza, com o ritmo do planeta e que evite, por exemplo, que nós cheguemos num caos climático. Então, enquanto não houver outro modo de produção, a gente estiver no capitalismo, a gente vai ter que agir dentro desse modo de produção, mas isso se mostra muito difícil, porque o capital não está disposto a abrir mão do seu lucro nem de uma pequena parcela dele. Por isso que se foca tanto em soluções de mercado. Porque quando tem solução de mercado, o mercado está lucrando. Ele deixa de lucrar num lugar, lucra no outro. Mas nem tudo é mercado. Nem tudo é lucro. Então, olha, veja que interessante. O Brasil tem um comitê interministerial para mudanças do clima. Reúne-se em vários ministérios, e esses ministérios debatem em conjunto, políticas climáticas, porque não adianta o Ministério do Meio Ambiente defender uma coisa e os outros ministérios não implementarem nada.
Exemplo, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Interior, o Ministério das Cidades. Eles têm que o quê? Atuar levando em conta o aspecto climático. E esse comitê ministerial, ele foi atualizado em 2024 para prever o quê? Uma estrutura de monitoramento e acompanhamento da implementação. Qual é o monitoreio? Aqui no Brasil é monitoramento. É a palavra mais longa. Então, a gente tem também que esse comitê interministerial é responsável por aprovar o Plano Nacional de Adaptação. E vou dizer, a gente precisa reduzir com urgência as reduções para evitar que a gente chegue num ambiente caótico, que era o objetivo da Convenção. Continua sendo, mas está cada vez mais difícil. O objetivo da Convenção, lá da Rio 92, Convenção 4 do Clima, era evitar uma interferência antrópica perigosa no clima e se adaptar aos efeitos já esperados. Então, já se sabia em 92 que teríamos efeitos esperados aos quais teríamos que nos adaptar e, para além disso, temos que reduzir com urgência as emissões. Então, existe um Plano Nacional de Adaptação, né? E esse plano tem que ser aprovado por esse comitê ministerial. Aí também, em 2024, aqui esse slide é da conferência que eu fiz quando eu apresentei essa palestra pela primeira vez. É uma conferência discutindo cidades dentro da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Esse programa, ele diz basicamente o quê? Que a gente tem que articular as políticas climáticas com as políticas ambientais e com as políticas urbanas. Existe um grande receio, um grande medo das políticas climáticas serem aplicadas com violações de direitos humanos, com o menosprezo ou a desconsideração de outros direitos humanos. O próprio Acordo de Paris fala que tem que se implementar a agenda climática com respeito aos direitos humanos. Está tudo interligado. Então, não posso ter, por exemplo, uma pauta climática desrespeitando o direito dos povos originários, dos povos quilombolas tradicionais, etc. Nós temos também, recentemente, a Lei 14.904, que fala sobre as diretrizes nacionais para os planos de adaptação. E vejam que, no artigo 3º, o primeiro inciso fala sobre o quê? Infraestrutura urbana e direito da cidade. Nós temos que repensar a nossa infraestrutura urbana, contando com a adaptação aos efeitos já esperados e, ao mesmo tempo, temos que buscar garantir o direito à cidade. O direito não só de ir e vir, mas de ter opções, oportunidades de trabalho, lazer, habitação. Tudo isso tem que ser possível numa cidade, né, que atenda aos ditames constitucionais do artigo 182, por exemplo. E esse mesmo artigo, ele fala na estrutura e nas soluções baseadas na natureza. Porque muitos pensam aqui, talvez, que resolver a mudança climática requer a última ribimboca da parafuseira. Não necessariamente. Nós temos soluções baseadas na natureza, com custo acessível e com também, né, experiência, com conhecimento sobre isso. É claro que a gente precisa que os países desenvolvidos, sim, financiem a transição energética e subsidiem, compartilhem tecnologia com os países em desenvolvimento, porque esse processo tem que ser acelerado no mundo inteiro. Mas muita coisa é só se basear na natureza, na sabedoria ancestral da natureza. Então, exemplos. Aqui peguei uma fonte de um artigo científico. Aumento da permeabilização
recuperação do solo com a arborização urbana. E parece que a gente anda na contramão, porque cada vez mais a gente vê as árvores sendo arrancadas do meio urbano, ao invés de arborizar, estão o quê? Cortando as árvores. Ah, porque cai folha. Ah, porque quando venta cai a árvore. Mas a gente precisa das árvores. É sumidouro de carbono, mas é mais do que isso. É sombra, é menos calor, é um lugar onde um passarinho pode pousar para descansar e se alimentar. Então é biodiversidade também. Retenção da umidade, redução do efeito de calor, arborização é muito importante. E isso não envolve nenhuma riboca tecnológica, é só você plantar as árvores. E não desmatar, né? Deixar crescer. Outra coisa, hortas urbanas, sistemas agroecológicos. O nosso modelo atual de alimentação é baseado em produtos em escala que percorrem grandes distâncias. Isso acarreta em emissões de carbono, porque o caminhão roda no diesel e o motor do caminhão não é aquele motor com a regulagem mais afinada. A maioria da nossa frota é de caminhões muito antigos, de 30 a 40 anos. E para além disso, isso importa no desperdício na cadeia de alimentação. Cerca de 1/3 de tudo que é produzido vai para o lixo. As pessoas passam fome quando na verdade tem comida sendo jogada fora. E quando a comida fica muito barata, o capitalismo manda o quê? Queimar os estoques, deixar estragar. Hoje eu estou aqui do lado do Napoleão, né? Estou inspirado aqui, né? E, sem querer fazer uma doutrinação, mas se você ler lá o manifesto comunista, lá diz, né, que as crises de superprodução são comuns no capital. E isso não tem problema nenhum, eles mandam queimar. O Brasil fazia isso com o café. Quando produzia muito café, mandava queimar, mandava enterrar o café. Se a crise for de falta, não tem problema nenhum, é só aumentar o preço. Percebeu? E a gente tem sistemas alimentares alternativos que tenham como foco alimentar as pessoas de forma saudável e com alimentos sendo produzidos perto de onde as pessoas vivem, para que isso acarrete uma emissão menor de gases de efeito estufa. Por isso que quando a gente fala de agroecologia, e é viável economicamente, então um gringo, vamos falar assim, chamado Ernst Gott, pegou uma área no interior do sul da Bahia, botou um sistema agroflorestal e produziu em larga escala, inclusive. Então a gente precisa pensar em soluções. Por quê? O Victor vai falar da questão da justiça climática. Então, combater as mudanças climáticas, a gente significa dizer que a gente tem que fazer isso com justiça social. Ou seja, alimentar as pessoas e não combater o clima deixando as pessoas passando fome. E dá para conciliar? Dá para conciliar, perfeitamente possível conciliar. Ou seja, nós temos 2/3 do planeta com a pegada de carbono quase zero. As pessoas que passam necessidade, que passam fome, que não têm acesso à energia, que não têm saneamento básico, e a gente precisa enfrentar as mudanças climáticas, mas sem esquecer essas pessoas, sem deixar ninguém para trás. Esse é o grande desafio. Instrumentos jurídicos, aí que tem os planos diretores, o zoneamento e licenciamento, a regulação fundiária, as unidades de conservação e as áreas de preservação permanente. Significa dizer o quê? Que nós já temos muitos instrumentos jurídicos que podemos utilizar, né? Além do mercado de emissões, além de outras coisas que vão ser inventadas, tem coisa que já existe e que funciona, que pode ser utilizada. Por exemplo, criar áreas, unidades de conservação e áreas verdes no meio urbano. É perfeitamente possível. Ajuda a melhorar o clima da cidade, né? Ajuda a reduzir o impacto climático e por aí vai. Então, desafios para a implementação segundo a inteligência artificial: ausência de dados locais, ausência de integração entre as esferas municipal, estadual e federal, a pressão imobiliária
que quando não faz a ocupação irregular, faz o lobby e muda o plano diretor para ocupar áreas sensíveis, áreas que poderiam ser preservadas. Só vejam o exemplo dos planos diretores da cidade do Rio e da cidade de Niterói, né? Exemplos recentes. Capacidade técnica e financiamento. Também foi dito pelo Sr. Napoleão, né? Falta recurso. Por outro lado, sobra subsídio para um monte de coisa. Então tem que cortar o subsídio do que é ruim e gerar recurso para aquilo que é importante. Questão de prioridade, né? Qual vai ser a nossa prioridade? Lucrar e fazer tudo de qualquer maneira até o planeta acabar, ou sobreviver como espécie no planeta? O planeta tem bilhões de anos. O planeta vai viver sem nós. O planeta já teve outras espécies que foram embora e o planeta continua aí. Nós é que vamos subir do mapa. Então, trazendo um exemplo bem concreto, tá? A política municipal de mudanças climáticas do município do Rio de Janeiro. Então, um exemplo bem concreto para você. Está aqui do lado, atravessou a ponte, né? Chegou lá. Então, essa política traz metas de redução, essas metas estão desatualizadas em processo de revisão, mas estão desatualizadas, e cria um fundo municipal para a mudança climática. A gente tem um documento que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade do Rio de Janeiro. Esse documento está disponível online, em cima tem um link, quem quiser depois, só pesquisar no Google que vai encontrar. Vejam a preocupação do documento com as ondas de calor. 30% das áreas de expansão urbana vão sofrer com as ondas de calor. Uma onda de calor hoje no Rio de Janeiro, no Niterói, já é difícil de aguentar. Imagina daqui a 30, 40 anos o que vai ser uma onda de calor. Nem todo mundo tem ar-condicionado em casa. E quem mora na rua? E quem mora no barraco? Não pode nem botar um ventilador de teto. Essas pessoas vão sofrer mais. E aí a questão da justiça climática. Quem é mais pobre impacta menos, mas sofre mais. Consome menos, gera menos emissões. Pegada de carbono é menor, mas na hora o impacto vai direcionado para aquelas pessoas, ou elas, numa situação em que todos são impactados, elas têm menos condições de se adaptar. Caminhos para a legislação brasileira. Revisão e integração. Ajustar a Política Nacional de Mudança Climática. Interagir o Estatuto da Cidade com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Fortalecer institucionalmente os órgãos ambientais, os órgãos que vão cuidar da questão climática. Agora o Ministério do Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente e do Clima, vale dizer, uma alteração recente também, de 2023. E aí não foi criada a autoridade climática, porque a Marina foi vencida no debate, né? A Marina é uma guerreira que acaba volta e meia vencida, né? Por outros interesses, né? E participação pública. Reflexões. Qual é o papel do direito? O direito resolve tudo. Se não tiver implementação da política pública, o direito é só uma letra morta no papel, não resolve nada. Se não tiver orçamento, dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente, se não tiver dinheiro para implementar a política climática é uma letra no papel. Assim como as NDCs são letra no papel. Porque as emissões globais continuam subindo, a temperatura global continua subindo. Então, esses esforços que deveriam ser usados, eles não são usados e nem muito menos efetivos. É aquele famoso me engano que eu gosto, para inglês ver. Né? O Brasil fala que vai virar e vai acontecer. Até que está fazendo alguma coisa. Mas está longe da meta. E outros países mais longe ainda. E o mundo continua o quê? Cada vez emitindo mais gases de efeito estufa. Isso só foi o quê? Interrompido na pandemia. Mas na pandemia o Brasil desmatou mais no Brasil. Enquanto o mundo diminuiu as emissões, na pandemia o Brasil subiu as emissões com o desmatamento ilegal. Aqui algumas fontes utilizadas. Muito obrigado. Quem quiser esse QR Code aí,
a última tecnologia, vai dar no meu contato, no meu e-mail, né? Mas vocês são meus alunos, podem encontrar comigo ali no corredor e a gente conversa mais. Então é isso, obrigado. E agora, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o nosso palestrante internacional. Eu quero. Pode. Adriano, vou colocar aquele aí que já está do lado, né? Vocês podem sujar o isso. Obrigado. Censura. Eu estou usando o mesmo copo. A gente tem que ser coerente. Não adianta, no momento de meio ambiente, usar 5 copos de café. A minha garrafa que eu trago de casa é essa aqui, ó, para não consumir garrafa plástica. Ah, professor, vai mudar o mundo? Não, mas já é alguma coisa. Então vamos tentar ser coerentes também. Tá bom? Então, eu já apresentei o professor Victor Rafael para vocês. Ah, sim, a Adriana vai colocar a apresentação dele. Então, bom. Obrigado. E eu queria dizer também que, embora a questão energética não seja tudo, é importante. Tem muita questão. Tem questão de alimentação, preservação das florestas, combate ao desmatamento. Mas claro que a questão energética é importante. Olha que bacana. Esse livro que eu organizei com o professor Victor Rafael Assino Santos, 2021. Em 2021 saiu esse livro aqui. Créditos do setor energético para o desenvolvimento sostenible e Iberoamérica, com artigos em português e em espanhol também. Quem tiver interessado depois, pode dar uma olhada, tá bom? Eu tenho uma orientando aqui, cadê ela? A Débora. Então, saiu, agora quer falar, ela tem que ler os artigos aqui, o Gustavo talvez, mas ela com certeza. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso palestrante principal aqui, internacional, Victor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo único que quiero decir es despacito para que los alumnos de Brasil, que no están acostumbrados aquí, de Colombia, pero nosotros somos de Brasil, ¿no? Y para que tengan comprender, si hay alguna duda, si ustedes tienen alguna duda, que preguntem, y bueno, si tienen alguna duda. Ah, sim, Victor ele consegue ler e escrever em português. Então ele fez a apresentação dele em português. Ele vai falar espanhol devagarzinho, mas a apresentação dele está em português. Graças a Deus. Obrigado. Bom dia. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento al profesor Pedro por la invitación a compartir con ustedes el día de hoy. Es para mí un gran honor estar en la Universidad Federal Filipense y además tener el privilegio de compartir tanto con el profesor Napoleón como con el profesor Pedro en esta jornada, y un privilegio que ustedes estén aquí escuchándonos en la mañana de hoy, por supuesto. Y por eso les quiero agradecer su presencia en el día de hoy. He preparado una presentación sobre los avances de la justicia climática, la introducción que hizo el profesor Napoleón y la exposición, ambas contextualizadas en Brasil, del profesor Pedro, me permiten hablar desde fuera de Brasil sin incurrir en repetición, que sería lo propio que estos temas si uno todos podrán dormir. Entonces la exposición está dividida, vamos a pasar a la siguiente, está dividida en una introducción donde planteo un conjunto de preguntas. Luego hablaré un poco, muy brevemente, por supuesto, de la triple crisis climática ambiental, como lo ha desarrollado más recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hablar del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos
vinculados al ambiente y al clima. Ello nos lleva a los principios de las Naciones Unidas que se aplican en el contexto de las empresas también, que tienen una responsabilidad o una corresponsabilidad en la protección del ambiente y del clima, y esto nos llevará entonces como antesala al Acuerdo de París para ver cómo estos instrumentos han sido aplicados en los juicios recientemente que se han resuelto en materia de crisis climática por parte de los tribunales europeos, que son a los que concretamente me voy a referir en la mañana de hoy. Eso nos llevará a ver porque hay una docena de decisiones que han abordado el tema y finalmente hacer algunas conclusiones sobre ello. Pasemos. La pregunta que nos formulamos como una suerte de disparador o de provocador, es la palabra correcta, es si las personas pueden demandar a los órganos del Estado cuando incurren en actividad que conduce a que se acabe la crisis climática. Es una primera pregunta, porque podemos hacer. Podemos demandar al Estado, es viable, es posible. Luego, si el litigio climático también puede ser utilizado para la protección efectiva de los derechos fundamentales, porque una cosa es que uno demande y otra es que el resultado de esa demanda produzca un beneficio efectivo, real en la protección de los derechos. Un tercer planteamiento que también puede generar dudas, debate, discusión, es si los órganos del Estado pueden ser condenados a adoptar medidas por aquello del principio de la separación de los poderes, es decir, el Poder Judicial le ordena al Poder Legislativo o le ordena al Poder Ejecutivo que adopte medidas necesarias para la eliminación de los gases de efecto estufa. Un análisis que corresponde hacer. Otro punto que también genera inquietud, reflexión, provoca debate, es si pueden los jueces ordenar ya no al Estado, sino a las empresas que son responsables de las emisiones de los gases de efecto estufa, que adopten medidas, particularmente en el caso que se ha resuelto o lo que se ha resuelto, en el ámbito interno de la empresa, es decir, de naturaleza corporativa, para buscar la neutralidad climática. Y la quinta pregunta que persigue este efecto de inquietud, de reflexión, es cuáles son las decisiones que pueden ordenar los tribunales para la mitigación de las consecuencias generadas ya por los gases de efecto estufa. Básicamente, estas son algunas ideas, podríamos tener otras, pero para tener una conversación, digamos, en la tarde de hoy, en la mañana ya casi tarde de hoy, en este sentido. Y esto nos lleva a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principios en los cuales se basa el Estado de Derecho que sirven de fundamento a toda esta actuación del Estado? El profesor Santamaría Pastor, en su obra de Principios de Derecho Administrativo, habla de 5 grandes principios. Lo tomo no porque sea la mejor definición, pero sí quizás apunta de manera más sencilla a dar respuesta a qué es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se sustenta en el principio de legalidad, en los términos que se tiene en Europa. Recordemos que para nosotros en América el principio se ha ampliado a la juridicidad porque no solo comprende el control, la sujeción a la ley propiamente dicha, sino la sujeción a la ley, la sujeción a la Constitución como norma suprema y fuente del ordenamiento jurídico, y además a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que algunos, en el país, integran el bloque de constitucionalidad y otros son parte del bloque de convencionalidad, pero que por los tratados internacionales, como es la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, pues deben
tienen aplicación, tienen supremacía sobre el ordenamiento interno y deben cumplirse por parte de quienes lo adoptaron, cumplirse de buena fe y cumplirse en los términos en que se pactaron específicamente. Principio conocido como pacta sunt servanda y bona fide, que son reconocidos por todo el ámbito del derecho internacional. Entonces, esos principios son el de legalidad, el de la división del poder, el de la supremacía de la reserva de ley, en particular cuando tiene que ver con los derechos fundamentales, que solo pueden ser regulados por ley, respetando el principio de proporcionalidad y además el contenido esencial del derecho, porque si no se desnaturaliza y deja de ser ese derecho. El de la protección de los derechos fundamentales por tribunales independientes, que es consono con el principio de separación de poderes, pero además que tenga efectividad esa protección, y el de la responsabilidad del Estado. Básicamente estas 5 ideas son claves para entender por qué los tribunales pueden actuar o por qué no podrían actuar si excedieran alguno de estos principios, para establecer responsabilidades del Estado o de las empresas como consecuencia de la actividad o inactividad que genere los denominados clases de estufa y las consecuencias en los derechos fundamentales de las personas. Pasamos a la siguiente. El cambio climático es una de las expresiones de la triple crisis ambiental. Nosotros no vamos a analizarlas todas, porque hay otra que es la pérdida de biodiversidad, que de alguna manera el profesor Pedro ha hablado algo de ello, en este efecto que produce la crisis climática también en el tema de las costas, las zonas marinas. Y además está el tema de la polución, de la contaminación del agua, del aire, la acústica, la de la tierra. Pero la parte climática es la que nos convoca en la mañana de hoy, y a ella debemos centrarnos a partir del desarrollo del derecho ambiental internacional. Entonces, pasemos a la siguiente. El sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos han tratado de brindar respuesta a este tema. Nosotros vemos el panorama amplio para luego llevarlo al contexto europeo, que es donde se han resuelto los casos, como les decía. ¿Qué ha sucedido en América como antecedente? ¿Y por qué nos interesa también saber qué ha sucedido en América? La razón es que los tribunales supranacionales, los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como es la Corte Interamericana, hay unos resolviendo casos que se han planteado desde noviembre del 2017. De hecho, el próximo sábado, que es 15 de noviembre, se cumplen 7 años de la primera decisión en esta materia, que fue una opinión consultiva donde interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos junto con el Protocolo de San Salvador. Concretamente, el protocolo, en el artículo 11, numeral primero, dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estos instrumentos, al formar parte del bloque de constitucionalidad en los distintos países que lo han recogido así, son la Constitución misma, no tendría mayor complicación. Pero en los que no lo han recogido así formalmente en los textos constitucionales, al ser decisiones que han sido adoptadas por los estados soberanamente para aplicarlas, para vincularse internacionalmente, pues también están obligados a cumplirlas en el marco de las obligaciones internacionales que tienen, el derecho internacional que tienen en esta materia concreta de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La Corte, en la opinión consultiva del año 2017, íntimamente vinculada a esta opinión con la exposición que nos acaba de hacer el profesor Pedro, aborda el tema de, no de los mares, pero sí de los ríos, y de los ríos que colindan entre estados y las obligaciones que hay para proteger el ambiente por parte de esos estados. Esta fue una opinión que fue solicitada por la República
República de Colombia en su momento. Luego, la Corte, en una sentencia importantísima desde el punto de vista de derechos humanos y ambiente, que es la sentencia 400, escasamente un mes antes de que se declarara la pandemia mundial, 8 de febrero de 2020, nos dice que no solo existe el derecho humano al ambiente, sino el derecho humano al agua potable. Porque el derecho humano al agua potable se venía discutiendo en los distintos países y foros internacionales y se había reconocido desde 2010 por las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010. Pero las Naciones Unidas luego lo ratificó en 2013 y en 2015, pero no estaba aceptado, como luego lo vamos a ver, a nivel internacional por los tribunales. Entonces esta decisión marca un antes y un después en este reconocimiento por la posibilidad de exigir su protección. Y finalmente, ahora en el mes de mayo pasado, el 29 de mayo pasado, la Corte Interamericana, ya no a nivel de ambiente, sino ya más específicamente a nivel de crisis climática y derechos humanos, ha emitido una opinión importantísima, muy larga, creo que puedo decir un poco más completa y decirlo mismo. Es bastante larga, pero es una opinión que hay que leer porque establece, junto con la de la Corte Internacional de Justicia, que salió en el mes de julio, las obligaciones que tienen los estados para la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no estamos hablando de historia, sino que estamos hablando del derecho vivo que se está resolviendo en estos tiempos y que son de gran interés para los tribunales, para las autoridades administrativas, para los congresos en los distintos países, adoptar decisiones a partir de esos criterios que se han fijado allí, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos. A ello hay que sumarle el acuerdo de Escazú, que en el ámbito interamericano ratifica 3 derechos y además digamos, hace una exhortación a la protección de las personas que defienden derechos humanos, que particularmente en los casos de México y Brasil experimentan la pérdida de vida. En muchos casos son de los países que tienen los estándares más altos en cuanto a personas que defienden derechos humanos vinculados al ambiente y que fallecen anualmente, ¿no? Lamentablemente, son estadísticas negativas en este caso. Pero apartando este supuesto, los otros son la ratificación del derecho a la participación en los asuntos públicos, artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el acceso a la información pública, que también está en el artículo 9, creo que si no recuerdo, no, 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 25, que tiene que ver con el derecho de acceso a un recurso judicial efectivo, es decir, de acceso a la justicia, en este caso justicia vinculada a derechos humanos y ambiente. Como se dan cuenta, son derechos que ya estaban en los instrumentos internacionales, que lo que hizo este convenio de Escazú, que ha sido tan criticado, es simplemente ratificarlo. Es decir, oiga, esto está aquí, pero además aquí lo estamos ratificando, lo estamos vinculando con el tema ambiental. Y del tema ambiental sale luego la opinión consultiva que también lo lleva a desarrollar la de mayo de este año, y por eso que lo menciono, en el contexto de clima y derechos humanos, de crisis climática y derechos humanos. Es decir, un poco para que vean que no son textos separados, sino que se combinan perfectamente. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente. Gracias. Fíjense que en el sistema universal de derechos humanos, la Comisión, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, en el año 2021 hizo el reconocimiento del derecho humano al ambiente sano.
Ya lo habíamos hecho en América desde 1988, pero las Naciones Unidas no lo habían reconocido así. Y finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de julio de 2022, dictó una resolución por unanimidad. Esto no es tampoco fácil, con lo cual este derecho no lo fue cuando se reconoció el derecho humano al agua, no fue por unanimidad. Esta fue una decisión por unanimidad y un elemento interesante, que es que no solo se dirige a los estados, sino que también se dirige a las empresas. El compromiso del derecho al ambiente no es una obligación solo de los estados ni de las empresas. Ahora sí pasemos a la siguiente, porque esto me da la entrada a hablar de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios que fueron elaborados entre los años 2011 y 2012 y que no son un tratado internacional, por lo cual son una suerte de lo que se denominaría soft law o derecho blando, pero que orientan cuál debe ser la actuación de las empresas en materia de derechos humanos, se resumen en tres grandes ideas que son vitales aquí. Uno, el compromiso político de asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de las empresas. Cuando hablo de empresas, no me estoy refiriendo a las grandes multinacionales, a toda empresa. Es decir, desde el señor que tiene un pequeño negocio, pero que es un empresario, un microempresario, hasta las grandes empresas, como pueden ser, aquí cuando uno llega al aeropuerto ve está Total, por ejemplo, a la que me voy a referir luego, es una empresa más responsable de emisiones de gases de efecto estufa, o puede ser una empresa como ¿cómo se llama? Petrobras. Es decir, puede ser cualquiera de las empresas que tiene una dimensión. Bueno, el segundo principio o el segundo postulado sobre el cual se plantea la actuación de las empresas es la debida diligencia. Y en la opinión consultiva de mayo de este año, van a ver que no se habla solo de debida diligencia, sino de debida diligencia reforzada. Es decir, no es que se pide una diligencia suficiente para actuar en garantía de los derechos humanos, para prevenir, para mitigar, para dar cuenta y para responder en la reparación por la eventual violación de estos derechos humanos, sino que se le exige que esa debida diligencia en materia climática sea mayor todavía del mínimo que ya había establecido los principios rectores. Y el tercer supuesto es el de la obligación de reparar. Si habiendo tomado todas las medidas no se pudo prevenir la violación de derechos humanos, entonces hay que responder. El que genera un daño tiene la obligación de reparar en la medida en que ese daño le ha generado algún beneficio y ha generado perjuicio a los demás. Básicamente son ideas básicas de responsabilidad en materia de derechos civiles, ¿no? que han sido llevadas a este cambio. ¿Cuáles entonces los instrumentos internacionales sobre los cuales actúan los tribunales para resolver estos casos? Bueno, si pudiéramos hablar de un derecho común climático, un jus común climático, tendríamos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, por supuesto, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que son, digamos, los instrumentos vinculantes que han invocado a los tribunales para decidir. Pero en el contexto además europeo hay otros instrumentos adicionales que tienen que tenerse presentes, como son la Convención Europea de Derechos Humanos del año 55, donde no se hablaba del derecho al ambiente, pero sí se habla del derecho a la vida, y se habla de luego de la reforma que se hizo la Convención, incluso se incluye el derecho de propiedad, que es uno de los derechos que se protege en estos casos. Más recientemente está la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está íntimamente vinculada al Tratado de Lisboa, en cuanto a su entrada en vigor.
la convención muy importante, que es el equivalente al Acuerdo de Escazú, que es la Convención de Aarhus, también conocida como Convenio sobre el acceso a la información, participación pública y toma de decisiones, y acceso a la justicia en los asuntos ambientales. Es prácticamente idéntico los dos acuerdos, por eso también las críticas que se han hecho en nuestro continente al Acuerdo de Escazú me parece que han sido un tanto injustas, porque se ha dicho, bueno, eso solo firman países digamos, como de menos relevancia, que un país desarrollado, serio, no lo haría, porque se compromete la seguridad o se compromete la soberanía. Todas esas modificaciones son descalificaciones que desde el punto de vista ético son incorrectas decirlas, porque son todos los países de la Unión Europea, 27 países, que se puede decir que no pueden estar bajo los subdesarrollados no son. Y en todo caso, la propia institución de la Unión Europea ha suscrito este acuerdo que les estoy mencionando, que se firmó en Dinamarca y que hoy en día pues, tiene pleno vigor y ellos están comprometidos a cumplir. Y luego está toda la legislación climática europea, las directivas que han ido expidiendo, los reglamentos orientados al desarrollo sostenible, a la economía circular, al aprovechamiento más eficiente de los recursos que utilizan y que manejan para garantizar primero un menor impacto en el ambiente y segundo una mitigación de la emisión de los gases de efecto estufa. A ello se le suman los principios rectores, los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, y la mencioné anteriormente de las Naciones Unidas, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los principios de Oslo sobre obligaciones globales en materia de mudanza climática y la Declaración de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fíjense todo el cuerpo normativo, uno que son tratados internacionales, otro que son principios, que son soft law, derecho blando, pero que son aplicables, que son invocables a los efectos de pretender o exigir a los estados que den una respuesta adecuada a estas afectaciones que se están viviendo de los derechos humanos. Y concretamente, sobre el Acuerdo de París, no me voy a extender allí, ya el profesor Napoleón creo que hizo una aproximación muy importante del tema, cuando hizo toda su exposición. Pero sí tener presente que obviamente no solo vincula el Acuerdo de París a estos países que he mencionado, que quizás tienen más responsabilidad que los nuestros en la medida que están más industrializados, sino que se establecieron unos mínimos aspirables a 2030. Esto ocurrió en 2015, época en la que también se superaron los objetivos del desarrollo del milenio, se asumieron los objetivos del desarrollo sostenible, pero que la pandemia de alguna manera ha afectado que todas estas metas que se pretendían alcanzar se puedan lograr en 2030, por eso ya incluso se están planteando retos posteriores a 2050, ¿no? En todo caso, los objetivos siguen siendo los mismos que se tengan que completar en un tiempo mayor. Y esto nos lleva entonces a qué es el litigio climático, para entrar ya en la parte de las diferencias. Miren, tratar de definir el litigio climático para conseguir tantas definiciones como autores posiblemente existen. La siguiente, creo que no es el litigio climático. Sí, la siguiente. Tiene la definición. Esto es un ensayo de definición que comprende un poco lo que ha ocurrido sobre esto. El litigio climático consiste en aquel proceso que instala tanto a las personas como las organizaciones no gubernamentales que existen en los distintos países en defensa de los derechos humanos. Pero no solo aquellas que defienden derechos humanos en general, sino los derechos humanos vinculados con el medio ambiente y
que la intentan tanto contra los estados nacionales como contra las empresas. Es una novedad porque en teoría los que están obligados por los tratados internacionales a respetar en principio los derechos humanos, porque son los sujetos de derecho internacional público, son los estados. Pero con esta evolución que ha experimentado la justicia climática, las empresas responsables de las emisiones de efecto estufa, de gases de producción de efecto estufa, también tienen esa obligación. ¿Qué se les pide a los tribunales en estos casos? Que le ordenen ante la inactividad total o parcial la adopción de medidas a los estados para que se corrijan esas situaciones que se están produciendo y que los condenen a hacer, a dejar de hacer o a adoptar decisiones que incidan en la actuación de los particulares, de las empresas que son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eso les puede implicar adoptar leyes, adoptar políticas públicas, reglamentos, actos administrativos, contratos, convenios o incluso sentencias. Los tribunales internacionales le dicen adopten las medidas adecuadas, necesarias y proporcionales para garantizar la efectividad de los derechos que se ven vulnerados por su inactividad o por su actividad contraria a la protección de estos derechos humanos específicamente. Y en ese ámbito, donde nosotros pasamos a la siguiente, ya para la parte final, yo no voy a comentar todas las sentencias que están allí porque nos llevaría una parte del día, pero sí quiero que tengan los datos y básicamente lo que quiero mirar es como un panorama de cuál es la situación. Desde el primer caso, que fue el de la Fundación Urbieta contra el Estado, concretamente los Países Bajos, hasta la más reciente decisión del Tribunal de París, en el caso de Greenpeace contra la empresa Total, ¿qué es lo que se ha dado? Primero, acciones judiciales ante tribunales, tanto civiles como tribunales contenciosos administrativos. Aquí en Brasil Nosotros tenemos contencioso administrativo, pero sin tribunales administrativos especializados. Es decir, que, salvo alguna excepción, lo que desarrolla la administración usted puede demandar y hacer un contencioso, pero la Constitución dice que eso no hace un resultado inmutable. O sea que no hay lo que llamamos de cosa julgada en la esfera administrativa. Si uno no está satisfecho, puede plantear al judiciario cuestionar una decisión administrativa, es decir. Perfecto, lo hago para aclarar, muchas gracias Pedro, para aclarar, porque como no es propio del Brasil, sino que las demandas se plantean en los tribunales competentes, pues según la materia del territorio, la cuantía, en determinados países, como en Alemania, en Francia, en la propia España, concretamente el caso español que voy a referir brevemente allí, hay tribunales que están especializados para la demanda contra el Estado, que son los que se conocen como tribunales administrativos. En el caso, por ejemplo, del compañero que viene de Colombia, tiene un Consejo de Estado en términos similares más idénticos a Francia, pero con la particularidad que el Consejo de Estado en Francia no forma parte del Poder Judicial y en Colombia sí, porque la Constitución lo coloca independiente, pero dentro del Poder Judicial.
Es decir, cada país tiene su modalidad para resolver estos asuntos, lo que yo transmito. Pero entonces, en ese sentido, no hay uniformidad de tribunales, y es importante ver los datos que están aquí de qué tribunal conoce cada caso. Lo que sí es interesante o sea relevante es que el común denominador es que las demandas han intentado o personas físicas, así como somos nosotros, o lo han hecho organizaciones no gubernamentales. Un elemento a destacar: no necesariamente los que han demandado están en el país donde se presenta la demanda contra el Estado o contra la empresa, pueden estar en terceros países. En términos generales, ¿cuál ha sido la respuesta a estos reclamos? Han pretendido la protección del derecho a la vida, de la vivienda digna, como dicen los tratados internacionales, de los elementos de la vida. Han pretendido la protección de otros derechos como la propiedad, por ejemplo. Es decir, en los distintos escenarios se han ido planteando casos también diversos y se han hecho ensayos que unos han salido positivos y otros no, porque hay que decir las cosas como son. A veces se hace apología de que todos los juicios climáticos se han resuelto a favor de los demandantes y no es verdad. Ni siquiera lo han admitido, como el caso que vamos a ver ya en la siguiente lámina, de los niños portugueses que demandaron a todos los estados europeos porque ellos veían amenazado su futuro producto de la contaminación que estaban generando, de la emisión de gases de efecto estufa y de la no actuación frente al acuerdo de París. Este caso fue inadmitido por un tema de falta de legitimación en la Corte Europea de Derechos Humanos, pero por contraposición, en un país que se supone que todo funciona debidamente, como es Suiza, y que no debería haber violación de derechos humanos en teoría, las abuelas suizas, como se conoce el caso, demandaron al Estado, el Estado no les respondió, fueron a la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos les terminó diciendo que tenían que proteger los derechos de las abuelas suizas que estaban siendo afectados por la inactividad del Estado frente a la situación del cambio climático, concretamente porque ellas habían perdido las condiciones en las cuales habían vivido desde que eran crianzas hasta la época pues, ya de adultas mayores, como estaban en el momento de la demanda. Entonces, son casos que cada uno vale la pena que los estudien si les interesan estos temas, creo que les podrían interesar, pero si les interesa, vale la pena leerlos, documentarse. Y les digo algo más. Recientemente, tanto el Consejo de Estado francés como el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que son dos referencias importantes de jurisprudencia en Europa, han sacado ya nuevos traductores para que las decisiones que adoptan no solo se tengan que leer en alemán o en inglés, sino que también se puedan leer en los idiomas de uno. Entonces, la están sacando tanto en español como en portugués. Le digo para que tengan esa referencia presente que los buscadores pueden lograr una lectura más rápida, pero si no, ya ustedes todos me imagino que son expertos en ChatGPT y todo esto, que también pues hacen unas traducciones, uno le da el prompt adecuado, debidamente, para tener una lectura lo más acertada posible de lo que están diciendo. Bueno, pero volviendo al tema, ya en esta fase jurisprudencial. Estas decisiones que están viendo aquí y las que están en la siguiente, no hablo de la que ha pasado la segunda, pero vamos a dar un poquito. Sí, ahí. Estas 12 decisiones, en esencia, ¿qué nos dicen? Miren, los estados tienen que actuar, y tienen que actuar no solo pensando en las actuales generaciones, sino en las futuras. Esto es importantísimo. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, por ejemplo, declara que la Ley de Protección Climática, que iba hasta 2030, según la regulación que estableció, se quedó corta. Entonces declara inconstitucionalidad
por quedarse corta frente a la protección de los derechos de las futuras generaciones de alemanes de 2030 en adelante. La pregunta sería, y entonces está vinculado al Parlamento alemán, al Congreso alemán, a partir de 2030, por lo que decidió el Congreso del año 2021. No, porque obviamente la ley puede ser modificada, pero lo que no le permite el Tribunal Constitucional es que, con base en el artículo 22 de la Constitución alemana, que ya se llama Ley Fundamental de Bonn, puedan ellos omitir y ocuparse por las generaciones futuras, porque las generaciones futuras están protegidas en la Constitución. Es un caso muy interesante de leer, de entender, de lo que habla de los derechos diacrónicos, es la expresión completa en la que entra, no de los derechos actuales, sino de los derechos que tendrán, porque el derecho de las generaciones futuras al final es el derecho de aquellos que incluso no han nacido en este momento, no se han engendrado y no han nacido, de gozar de los mismos derechos y de disfrutar de la misma dignidad que hemos tenido o que queremos que tenemos, pero en todo caso no es para el día de hoy, de la misma dignidad que teóricamente tenemos reconocida en los tratados internacionales y en la Constitución quienes vivimos en esta época. O sea, el futuro no puede ser peor que el presente para poder tener calidad de vida. Esto es inaceptable, simplemente, o por lo menos el compromiso que debemos tener, así como nuestros abuelos lo tuvieron con nosotros, que tuvieron un futuro mejor en estos tiempos y para ellos trabajar y dentro de sus posibilidades pues generar las condiciones de mejora. Cada uno de estos casos, lo que nos invito es a leerlos, porque lo repito, pues detallar cada uno es muy extenso. Pero sí quiero destacar, para que no crean que tampoco todo ha sido espléndido, que han habido casos en contra. Lo que ustedes van a ver con asterisco, como el caso español, del Tribunal Supremo Español, y más recientemente el caso del ciudadano peruano que demandó en un tribunal alemán por el efecto que generaba una empresa con la actividad que realizaba y que generaba que se derritieran los picos nevados en su país, cosa que también podría pasar en Colombia, Venezuela y en todos los países que están en la zona andina, que tienen esos picos de 4.000 metros que estaban nevados y que se han ido derritiendo. Él demandó a un tribunal alemán, y el tribunal alemán en junio de este año, en mayo de este año, casi llegando a junio, no le dio la razón porque le dijo que, bueno, que no cumplía con los requisitos de la ley alemana para ejercer esta ley. Quiero destacar finalmente dos casos importantes que no son contra Estados, sino que son contra empresas, que son el caso Shell, una gran empresa transnacional de explotación de hidrocarburos, y el caso Total Energy, que es el más reciente, del 23 de octubre pasado, es el 2017. En estos dos casos se han adoptado medidas para ordenarle o se ha dispuesto que adopten medidas para actuar frente al cambio climático. Incluso en el último caso de Total, que hacía ver que estaba muy comprometido con el cambio climático, pero que no lo reflejaba en su gestión empresarial, lo que le ordenaron al final fue: ponga en su página de información, en su página web, el texto de esta sentencia donde dice que usted se compromete porque se lo ordenó el tribunal, porque lo que estaba haciendo es lo que llaman el greenwashing, ¿no? El lavado verde de pretender venderse como una empresa comprometida, pero que no estaba comprometida nada, sino que estaba contaminando. Esto ya, si ustedes se recordarán, también pasó con Volkswagen, con aquellos carros que vendieron que supuestamente no tenían mínimas emisiones, y se descubrió en un escándalo monumental de que habían engañado, habían estafado a medio mundo vendiendo carros ecológicos más caros y que no eran nada ecológico y hicieron muy contaminantes. Bueno, pasamos a las consideraciones finales para no extendernos más. Básicamente
La realidad es que hay cambio climático. El negacionismo no solo va contra el sentido común, sino que es científico, está probado la existencia del cambio climático y además es científicamente demostrado porque lo padecemos en nuestra realidad. En cada uno de los países del continente tenemos inundaciones, producto de lluvias excesivas fuera de temporada, tenemos sequías que hacen perder cosechas, tenemos territorios que se han perdido, se han transformado, propiedades de personas que se han afectado, vidas que se han perdido, es decir, y no me refiero solo a vidas de seres humanos, sino incluso de animales, porque en unas inundaciones que duran meses se pierde la actividad del ganado, ¿no? Es decir, la producción del ganado, de las aves, etc. Entonces, esto es una realidad. Los derechos, ya los mencioné, que se han ido afectando, están debidamente detallados en los distintos tratados internacionales que pueden leer en estos casos, y si a alguno le interesa, con gusto les facilito luego las sentencias completas para que las puedan leer. Pero además existe la potencialidad de que se invoquen nuevos derechos, como tiene que ver con el derecho al desarrollo, el derecho a la alimentación, el derecho a la propiedad, al agua potable o al saneamiento. En muchos de estos casos las afectaciones evidentemente generan estos problemas, e incluso el derecho a la salud, porque cuando se producen inundaciones de este tipo y se daña todo la infraestructura, pues la salud, como vieron en una de las imágenes que se proyectó allí, es decir, está comprometida. Son focos de infección, de enfermedades que dejan comprometida la salud, y todo esto es porque no se tomaron las medidas pertinentes frente al riesgo, a las amenazas de riesgo que existían. Estos procesos han sido intentados con actividad o inactividad de no solo los estados, sino de las empresas. Esto quiero recalcarlo porque esto se ve muy mal de parte de los abogados que defienden a las empresas, pero la realidad está allí y las empresas tienen su cuota de responsabilidad. Es más, le digo algo. En este momento, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se está negociando, no es un tratado que comenzó el año pasado, lleva casi una década negociándose, un tratado internacional con carácter vinculante para que las empresas estén comprometidas al respeto de los derechos humanos como lo están en la actualidad los estados. Esto, como se imaginará, goza de mucho lobby para que no se dé o se dé lo más tarde posible y con la menor cantidad de obligaciones a las empresas. Pero esto es una realidad que incluso no debería venir tratados porque por el ordenamiento jurídico de cada país las empresas deberían hacerlo, porque son leyes internas de los países de la Unión Europea y ellos tienen que cumplir las leyes en cada país, y el principio de realidad no es una declaración de autoridad. Bueno, y finalmente, dos ideas con las que los dejo. Una, el principio ambiental de que contamina paga, que ha sido claramente reconocido en el derecho internacional, creo que se nos plantea desde la perspectiva de los derechos humanos de una manera distinta. Porque ahora no es solo quien contamina paga, sino de la reparación integral a la víctima de violación de derechos humanos. Porque si el ambiente es un derecho humano, la estabilidad climática es un derecho humano, en consecuencia debería de responderse ya no en perspectiva de que, bueno, me vale la pena contaminar porque al final yo pago, reparo lo que tenga que reparar, pero la balanza me da positiva, el saldo me da a favor. Aquí estamos hablando de que cuando tengo que reparar integralmente a cada una de las víctimas de derechos humanos por mi actuación o por mi actividad, quizás ya el saldo no me dé favorable. Porque la reparación integral, bueno, haciendo la precisión, una vez que se pierde la vida no hay reparación posible, ¿no? Ni material ni moral. Pero dentro de ese contexto, estas reparaciones le pueden salir mucho más peligrosas. Entonces, este es un tema que lo dejo para la reflexión de si quien contamina paga o reparación integral de la víctima, cuál es la internacional que está privado allí
decir. Y finalmente, ayuda. Muchísimas gracias. Vocês entenderam, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Foi muito rápido para entender. Ok? Não. É tudo? Es posible repetir todo. Yo no entendí nada. Si se puede. Pessoal, primeiro, Víctor, muchas gracias por su ponencia como expositor.